A Tenda dos Milagres é uma espécie de senado a reunir os notáveis da pobreza, assembleia numerosa e essencial. Ali se encontram e dialogam ialorixás, babalaôs, letrados, santeiros, cantadores, passistas, mestres de capoeira, mestres de arte e ofícios, cada qual com o seu merecimento. Fala pessoal, eu sou Francis Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje vim trazer uma breve resenha ou uma impressão de leitura, como eu gosto de chamar, desse livrinho maravilhoso do Jorge Amado. Esse livro que foi publicado em 1969 e é considerado um dos melhores livros do autor baiano. Alguns dizem que o próprio Jorge Amado havia dito que este é o seu livro favorito, mas não se sabe se é mesmo. Já li isso na internet e eu só sei que eu adorei esse livro, gente. Eu dei 5 estrelas para ele, favoritei. É uma leitura bem humorada, é uma leitura irônica. O Jorge Amado ele faz críticas à sociedade brasileira, baiana, e de uma maneira muito bem feita. É uma leitura que escorre pelos dedos de tão fluida. Então eu estava em Maceió de férias, né? E li esse livro aqui e tinha muito prazer em me sentar e ficar lendo a história do Pedro Arcanjo, que é um baiano negro, bedel da Universidade de Medicina na Bahia. Ele que é candomblessista, autodidata, professor, uma pessoa muito letrada e é um negro forte, é uma personagem forte e eu acho que todo brasileiro deveria ler este livro, principalmente os negros, sabe? A militância negra deveria ler isso daqui, porque o Jorge Amado, ele estava à frente, né? Esses escritores são pessoas que estão sempre à frente do tempo, que veem, que enxergam a sua realidade de uma maneira muito lúcida, muito clara. E o Jorge Amado, ele se baseou em pessoas reais, né? Eu vou falar mais na frente de quem o Jorge Amado se inspirou para criar algumas dessas personagens aqui. O Pedro Arcanjo, gente, ele é um antropólogo que estuda os costumes baianos. Ele vai gerar muita polêmica com as coisas que ele diz, porque os brancos não aceitam o que ele diz, né? Ele fala que a mestiçagem resolveria o problema dessa questão racial no Brasil. Então, se todos nós tivéssemos consciência de que somos mestiços, de que compartilhamos o sangue de diversas raças, não teríamos preconceito um com os outros. Só que Pedro Arcanjo vai encontrar em outra personagem aqui, que é um médico, o Nilo Argolo. Ele vai ser o principal vilão dessa história, vamos dizer assim. Ele que faz frente ao Pedro Arcanjo, com suas ideias racistas, suas ideias de higienização. E esse personagem, o Nilo Argolo, ele foi inspirado em um antropólogo brasileiro, né, considerado fundador da antropologia criminal aqui no Brasil, que é o Nina Rodrigues, uma pessoa muito conhecida. E o Nina Rodrigues era, gente, ele desenvolveu aquela ideia de que o negro ele tinha propensões, né, ao crime, né, pelo simples fato de ser negro. A gente sabe que ele não foi o primeiro a falar isso. Essas ideias racistas vêm há muito tempo. Inclusive, tem um texto que eu até me lembro na faculdade, que é O Bom Selvagem e o Mal Selvagem. E a gente viu ideias que defendiam que o negro não tinha alma, então por causa disso o negro não era um ser humano e poderia ser escravizado, né? Quem escravizou o negro? Os brancos cristãos europeus. Então a gente percebe assim esse discurso que tenta legitimar a exploração. E o Jorge Amado, ele vem fazer uma crítica ferrenha a isso, né? Muitas vezes a ciência vem com esse discurso para tentar legitimar uma prática. E a prática aqui, no caso, é o racismo, a inferiorização do negro. E o Jorge Amado também, ele trabalha a questão da intolerância religiosa. A gente sabe que os afoxés na Bahia, né, os negros, os capoeiristas, os candomblecistas, eles sofreram muita perseguição por causa da sua crença religiosa. E isso não ficou no passado, gente. Até hoje, o negro, o candomblecista, né, o macumbeiro, como as pessoas tentam chamar, ele é discriminado por causa de sua crença. Agora, o que me choca, eu vou dizer, é que as pessoas que discriminam o negro de matriz africana, né, a religião, são os cristãos. E os cristãos se esquecem que eles próprios já foram também
marginalizados, perseguidos. Inclusive, eu gostaria de indicar aqui um filme chamado Alexandria, que é um filme maravilhoso, que vai falar sobre perseguição dos cristãos. Então, assim, gente, se essas pessoas tivessem consciência histórica, elas iam dar as mãos às minorias, sabe? Quem já foi perseguido, seja por que motivo for, seja judeu, seja cristão, a gente deveria olhar também para o negro, né, o macumbeiro, o candomblessista, e ao invés de fomentar o ódio, a gente dá as mãos e dizer, não, da mesma forma que eu tenho o meu direito de religião, essa pessoa também tem o direito de religião dela. Eu posso não concordar, sabe, eu posso não acreditar naquilo, mas jamais eu posso agredir alguém por causa das suas peculiaridades, por causa das suas diferenças. E o que eu vejo no Brasil é muita ignorância, sabe? Muita ignorância. Tudo no mundo, essa bancada evangélica acha que a gente está incentivando. Eles estão incentivando as nossas crianças a isso e aquilo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso. O que a gente tem que incentivar é o respeito. Quem quer respeito tem que respeitar, certo? Eu sou cristão e eu amei esse livro. Eu adorei esse livro. Eu estou de mãos dadas aqui com Jorge Amado, sabe? De mãos dadas, porque sou contra qualquer tipo de violência e discriminação. E qualquer pessoa esclarecida também se colocará contra violência e discriminação. Uma crítica muito interessante que Jorge Amado faz é que o Pedro Arcanjo, ele é uma pessoa anônima, ele era uma pessoa desconhecida até então. Ele se torna apenas relevante quando um estrangeiro, um professor da Universidade dos Estados Unidos, ele vem para o Brasil conhecer a terra de Pedro Arcanjo, porque ele é um admirador desse escritor, né, o Pedro Arcanjo, que escreve livros sobre a miscigenação, sobre a culinária baiana, sobre os costumes africanos, sobre toda essa influência da África nos nossos costumes, né? Esse estudioso, ele vem aqui conhecer a terra do Pedro Arcanjo e ele, numa coletiva de imprensa, ele joga o nome do Pedro Arcanjo como uma figura célebre, como um intelectual admirável. E ali a imprensa brasileira toma conhecimento do Pedro Arcanjo e começa a ir atrás de informações sobre ele, né? Até então ninguém conhecia, nem os brasileiros conheciam esse escritor. Então o que é que eu entendo aqui? O Jorge Amado, ele faz uma crítica aos brasileiros nesse sentido. A gente não dá valor ao que é nosso. A gente precisa que alguém de fora apareça elogiando a nossa música, elogiando a nossa comida, elogiando a nossa literatura. Aí então nós vamos atrás dessas pessoas, né? Aquela coisa, profeta de casa não tem honra. Eu achei muito pertinente, eu até lembrei da Hilda Hilst, que foi outra escritora que ninguém, enquanto ela estava viva, dava valor a ela. Parece que é uma praga, é uma sina que persegue os escritores. Você só é valorizado depois que você morre. Então Pedro Arcanjo é esse escritor que só foi ser reconhecido depois de sua morte, porque os políticos quiseram usar o nome dele, fizeram propaganda, a Coca-Cola, as empresas de cachaça, coisas que não tem nada a ver com Pedro Arcanjo, né, começaram a se apropriar do nome dele para se promover. Eu achei isso muito interessante, gente. É uma crítica realmente concreta, sabe? É uma coisa que a gente deve pensar. O que a gente faz com a nossa cultura brasileira? Será que a gente realmente dá valor ao que é nosso? Será que a gente não tem aquela síndrome de vira-lata mesmo, de só dar valor ao que é nosso quando alguém de fora aponta o dedo para isso? A gente deveria refletir mais sobre essas questões. Então, a Tenda dos Milagres é um lugar, né, uma tipografia onde se imprime livros, onde se faz pinturas, onde se ensina diversas coisas. É uma escola, vamos dizer assim. Como foi lido aqui, é um lugar dos pobres, é um lugar da mestiçagem, é um lugar dos favelados, é um lugar dos marginalizados mesmo. Você não pode perder tempo, leia esse livro, de verdade. Eu me surpreendi, foi meu primeiro livro do Jorge Amado. Que grata surpresa, gente, que grata surpresa. Eu acho que eu me senti mais brasileiro lendo esse livro. Me senti com mais vontade de conhecer minhas raízes, me senti com mais vontade de ter esse orgulho de ser quem eu sou, de ter nascido onde eu nasci e lutar pelo meu povo. Só algumas curiosidades. Muito provavelmente o Pedro Arcanjo ele foi inspirado num escritor brasileiro chamado Manuel Quirino, que escreveu livros sobre culinária baiana, que também traçou a genealogia das famílias brancas e ricas da Bahia, assim como Pedro Arcanjo. Então, como eu falei, o Nilo Argolo
também inspirado no Nina Rodrigues, né? E outras personagens, muitas personagens, gente, que foram influentes na Bahia, e pessoas que lutavam pelos pobres, que são retratadas aqui nesse livro. Não vou falar mais nada. Eu assisti também a adaptação. No YouTube também você vai encontrar os 30 episódios da adaptação desse livro e o filme. Não é tão fiel, é bom, mas eu achei o livro muito melhor. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!